Nada. Quais são os sinais que alguém precisa de libertação espiritual? A pessoa dá sinais, você consegue identificar isso? Mesmo ela não falando? Então, ela tanto dá sinais visíveis quanto ela mesma percebe esses sinais. Só que é uma questão de você querer encarar aquilo ali. Muitas vezes a gente não tá consciente quando é com a gente, que a gente precisa. Por exemplo, meu marido e eu, nós ficamos 3 anos separados. Nesses 3 anos separados, teve uma vez que eu vomitei um papel. Eu não como papel, gente. Eu sou gorda, mas eu não como papel. Tem limite. Eu vomitei um papel escrito. A gente estava separado. Eu estava fora da igreja. A gente separou, ele foi pra igreja e eu fui pro mundo. Aí, um belo dia, passando muito mal, uma pneumonia absurda, eu vomitei um pedaço de papel. Vários pedacinhos de papel. E quando eu coloquei assim na mão, achei aquilo muito estranho, né? Porque eu tava em jejum naquele momento. Quando eu vi aquele pedaço saindo da minha garganta, aquela tosse seca, eu olhei aquele papel, era uma folha de caderno, tinha a linha do caderno e escrito a caneta. Eu falei com uma tia que estava na igreja, ela falou, Carla, isso é um trabalho que foi feito pra você e tal, e tal, e tal. E eu não dei importância para aquilo. Deixei aquilo passar. Então, assim, demorou um bom tempo para cair a minha ficha que aquilo ali era realmente algo espiritual. E olha só, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente que precisa de um processo de libertação, a gente é cegado. A gente não consegue perceber. Eu falei certo, a gente é cegado porque algo nos cega para que a gente não entenda. Logo eu, que desde pequena ia para os processos de libertação, de exorcismo que o meu avô fazia, eu vi uma mulher vomitar uma camisola que sumiu do varal da casa dela, semanas antes. E aí, quando é comigo, eu não consegui entender a seriedade daquilo ali. Então, existem, sim, sinais. Por exemplo, mudança de comportamento. A pessoa agia de uma determinada forma, ela começou a mudar o comportamento dela. Podem ser sinais, como podem ser também questões emocionais psicológicas. E aí é necessário discernimento de espírito, para quem está ao redor. E muito cuidado, gente, pelo amor de Deus, eu sei que a gente que é pentecostal, a gente tem uma mania de apontar dedo, de dizer, de falar, né? Acontece muito com pai e mãe, né? De falar, ó, o diabo tá te usando, olha, não sei o quê. Gente, não faça isso. Tá? Não afronte seu filho, não afronte seu marido, não afronte sua família com esse tipo de comentário. Luta contra o espírito, você não ganha batendo na carne. Quanto mais você bate na carne, mais problema você vai arrumar de relacionamento. Então, se é uma questão que você está vendo que é espiritual, o Senhor já te revelou que é espiritual, tu vai pro joelho. Tu vai interceder, tu vai orar, tu vai pedir ajuda de outras formas, mas não fica em cima. Ó, tá vendo? É o diabo aí na tua vida. Né? Não faça esse tipo de coisa não, gente. Isso é muito feio e, na verdade, não traz resultados, tá? Vai pro joelho. Isso aí, oração. O que o pastor Baiano tinha falado, né, sobre a nossa responsabilidade, só para completar o que ele tinha fica à falado, vontade. ele tinha falado que a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. E tá aí na bio, né, o link do meu site, né? Tá o nome do meu site aí, carlafigueira.com.br. Não é propaganda, gente, eu não ganho nada com o meu site. Pelo contrário, ele só me custa. É trabalho e dinheiro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Dentro do site, você vai ter apostilas sobre diversos assuntos, né? A gente tava falando sobre isso, são diversas apostilas que vão te ajudar a entender. Desde o momento ali que você participa do processo de libertação até a sua caminhada cristã. Por quê? Porque como não existe mais discipulado efetivo, e eu tô falando isso assim com muita tristeza, porque a maioria dos discipulados, na verdade, se tornaram mostrar a visão da igreja e não ensinar o processo real do evangelho. Então, você vai fazer um discipulado, olha só a gente aqui no discipulado vai te passar a visão. Aqui a gente se veste assim, aqui a gente come assim, a gente se reúne assim, a gente faz isso assim, tá, mas e o foco da Bíblia? E a realidade da Bíblia? Isso não é passado mais nos discipulados. Então, por conta disso, a gente foi elaborando, né? Eu fui elaborando esses conteúdos. Eu tenho uma biblioteca em casa, graças a Deus, agradeço muito a ele por isso. Então, são muitos e muitos livros que eu leio frequentemente para pegar informações de pessoas que já estão nessa caminhada da fé há muito mais tempo do que eu tenho de idade. Então, são livros teológicos e tudo mais que eu faço um compilado ali. Por exemplo, de discipulado, se eu não me engano, foi mais de 16 livros que eu tive que ler para fazer um compilado sobre discipulado. Então, por que eu tô fazendo esse adendo aqui para você entender, tá? Que não é coisa que saiu da cabeça da Carla. A Carla não teve esse devaneio e escreveu uma apostila e você tem que acreditar. Mas quando o pastor Baiano falou ali a respeito da nossa parte, eu lembrei que a apostila de libertação e de batalha espiritual, ela tem um capítulo que fala sobre autolibertação. Não existe autolibertação. Você mesmo sozinho não pode se libertar. Não pode. Pela minha força, eu não posso fazer nada. Entendi. Mas como que é o processo de autolibertação? É você fazer tudo isso que a gente falou, mesmo que você não tenha ninguém.
Mesmo que você não tenha um pastor, um presbítero, você não tenha alguém ali para te auxiliar, você vai fazer esse processo sozinho. Então, nesse capítulo que fala da autolibertação, tem a definição do que é autolibertação, a autolibertação na prática, tá? Com o passo a passo de tudo que você precisa saber. Cara, eu sinto que tem alguma coisa errada, eu quero entregar minha vida para Jesus, e ali vai te falar desde o início como que você faz. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, até o final, inclusive limpando a sua casa. Ela finaliza com a limpeza da sua casa, tá? Que não adianta também a gente fazer algumas coisas, tá cheio de coisa consagrada dentro de casa. É autoridade, né? É tudo autoridade. Forte Brasil. Cuidado com os presentinhos aí, varão. Meu amigo. O que você leva pra dentro de casa aí é complicado, hein? Complicado, varão. Tudo tem um porquê, né? Faça suas perguntas que vai ser direcionada aqui, em nome de Jesus. Tem uma pergunta aqui, tem uma afirmação, de repente até o pastor Naldo já deu esses problemas aqui. Nani Ramos, Nani Ramos. Um deles, que é a pornografia, que muitos irmãos não encaram como um processo de libertação. Gostaria de saber se a irmã já presenciou algum caso e como eles procedem no processo de libertação de homem. Forte Brasil. Irmã, isso é sério. Se quiser, o pastor Naldo já passou, ele fala aqui direto, é público, é notório. Não tenho medo do meu passado não, gente. É isso aí. Nem do passado, nem do presente. Então, assim, eu também não tenho o menor problema para falar. Eu sofri abuso, né, na infância, eu não vou falar a palavra completa para o vídeo não cair, mas eu sofri esse abuso na infância, que isso me tornou uma pessoa sexualizada ao extremo. Então, uma criança que descobriu que um toque em determinado local vai gerar uma sensação. E a criança não sabe o que é, mas ela sabe que aquilo é bom. Né? O nosso organismo sabe que aquilo é bom. Então, isso me tornou uma criança muito sexualizada, numa época que a gente não tinha internet. Então, as casas que eu sabia que tinham revistas desse conteúdo, eu ia seca nessas casas, porque eu queria ver, guardava aquilo na memória para usar em casa mais tarde. Então, tô falando isso com toda sinceridade, porque alguém pode pensar que botar nos comentários, mas eu sofri também, mas eu não fiquei assim. Claro, o abuso ele gera dois extremos bem grandes. Difícil alguém que fique na lacuna do meio. Geralmente, ou a pessoa foi abusada e ela se tornou uma pessoa frígida, ou ela ficou hipersexualizada. Então, é uma coisa muito complicada de falar que todo abusador foi abusado primeiro. Ele só tá replicando o que fizeram com ele. Não é uma defesa, tá? Isso não é uma defesa de forma alguma. Tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, tem que ser levado muito a sério. Isso, a gente, normalmente, como pai e mãe, a gente não enxerga, porque a gente tá muito preocupado com as outras coisas, alimentação, a casa, a moradia, não sei o quê. A gente não enxerga isso no nosso filho, mas a gente precisa começar a observar a mudança de comportamento dele que vai levar até aquilo. Essa volta toda, gente, é pra dizer pra você que não existe libertação de uma pessoa viciada em pornografia, se não tiver tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico. Porque você está colocando na conta de Deus algo que é da carne. Não é do espírito, é da carne. É inerente ao ser humano. Quando eu liderei jovens, e eles vinham fazer confissão, né? Como eu falei, os jovens sempre tiveram muita liberdade. Não importa o sexo, meninos ou meninas, eles sempre tiveram muita liberdade comigo. E aí eles falavam detalhes ali pra mim, cheguei em casa, aconteceu isso, não sei o quê, quando eu vi já tava lá. Então a gente sempre aconselhava, sai do ambiente, começou a sentir o seu corpo querendo fazer alguma coisa, muda de ambiência. Porque muitas vezes está naquela ambiência ali preparada. Peraí, eu faço todo dia na cama, na mesma posição. Quando eu acordo, se eu demorar 5 minutos na cama, eu quero fazer. Quando eu demoro no banho, quando eu faço isso. Você sabendo qual é a circunstância, você começa a evitar aquela circunstância. Só que tem a questão psicológica. Quando o meu problema começou a ser sanado. Por que eu disse começou? Porque nunca acaba. A nossa luta com as nossas batalhas, elas vão ser eternas. Se eu começar a vacilar na minha fé, começar a vacilar, você acha que não vai voltar? Vai voltar. Então, é uma constante essa batalha para sempre. Então, uma pessoa que ela tem essa dificuldade, não importa o sexo dela, se é homem, se é mulher, ela precisa de acompanhamento. Quando começou a sanar a minha questão? Quando eu entrei para fazer terapia. Eu comecei com uma psicóloga e eu cheguei na mesa dela e falei assim, eu sofri abuso assim, quando eu era criança. Na hora, eu fiz assim... Sabe? Aquele peso, sabe? 200 quilos no meu ombro, que nem minha mãe sabia, ninguém sabia, meu marido não sabia, ninguém sabia. E eu carreguei durante anos. Então, são fardos que vão aprisionar a pessoa. E, às vezes, você pensa assim, a pessoa é um sem vergonha. Não, faz isso porque é sem vergonha. Gente, se a gente conseguisse desnudar e passar num telão, assim, o percentual de pastores, pastoras, missionários e tudo mais, que são viciados em esse tipo... Exatamente. É absurdo, gente. Porque é algo...
da carne, é algo que a carne gosta. E o mal vai usar isso contra nós justamente porque ele sabe que isso gera culpa. E enquanto você está carregando a culpa, você não consegue servir a Deus. E outra coisa, escutei muito essa. Carla, eu não posso orar, Carla. Errei. Como é que eu vou orar? Eu falei, mas é agora que você precisa orar? Carla, eu não tenho mais coragem de pedir perdão pro Senhor. Porque na segunda-feira eu falei para Deus que nunca mais eu ia fazer e fiz de novo. Eu falei, tá prometendo coisa impossível? Mas, Carla, eu preciso parar de fazer sim, uma constante, você vai continuar lutando. Carla, mas eu caí, sacode a poeira e vai de novo. Levanta de novo, vambora de novo. Porque o que o diabo quer? Colocar na sua cabeça que você caiu porque você não pode mais se chegar a Deus e acabou. E aí você vai e se afasta de Deus eternamente por conta de algo que é tratável. Só que não coloca na conta do teu pastor, não coloca na conta do missionário que faz libertação na tua igreja. E isso é uma coisa que você precisa tratar. Como eu precisei tratar, ainda preciso, todos nós precisamos. Porque o que nós fomos expostos na infância, ele vai gerar uma marca. Ele vai gerar aquela cicatriz na nossa alma. Então, a gente precisa estar sempre vigilante naquilo ali. E vou te falar assim, muito sinceramente, quanto mais você está atuante no ministério, menos vontade você tem, tá? Então, é uma coisa que eu percebi e levo para minha vida. Tem que estar envolvido, né?